Oi, pessoal, bom dia. A gente vai falar hoje aqui sobre. A ideia era a gente falar sobre câncer de endométrio. Eu abri um pouquinho mais o tema, porque endométrio é até bem comum, a gente vai comentar algumas coisinhas aí, mas a gente tem os sarcomas uterinos, que é uma coisa, eu acho que até para o interior cai um pouco num conceito que a gente pega alguns probleminhas aqui, vez ou outra. Eu vou conversar com vocês. Isso aqui foi uma aula que a gente apresentou no Congresso Brasileiro de Oncogineco, que a gente teve aqui ano passado, foi um evento super importante para a gente, foi o primeiro Congresso Brasileiro de Oncoginecologia pela Sociedade Brasileira. A gente teve o prazer de montar aqui no Amazonas e teve assim uma entrada bem legal mesmo, veio mais de 500 pessoas, veio todo o Brasil, e a gente pôde discutir um monte de vários temas importantes, e um é esse, olha, achado inesperado de malignidade uterina, que ali está em inglês, UUM, após esterectomia. O objetivo desse tema é entender que muitas vezes a gente acaba operando um paciente com câncer sem o diagnóstico oncológico, tá? E acaba sendo surpreendido porque você recebe uma peça cirúrgica onde tem câncer quando você não esperava. Essa é uma situação que a gente pega vez ou outra. Isso aí corre tudo, corre câncer. Aí basicamente é câncer de endométrio e sarcoma. Mas isso você pode pegar colo de útero, pode pegar ovário e outras situações. Lembra que a gente discutiu, pessoal, sobre câncer de colo, né? A gente pegou câncer de colo. No câncer de colo, infelizmente, a gente pega, mesmo com doença macroscópica, com doença volumosa, gente que é operada sem diagnóstico. Por quê? Bem regra do interior, que a gente chega e pega muitos casos aqui. O paciente chega lá com sangramento uterino, faz um ultrassom, tem um mioma, cirurgia, porque está no interior. Aí, o que vai acontecer? Chega lá no meio da cirurgia, o cara começa a operar, quando chega na área do colo do útero, vê que tem um tumor, lá no meio da cirurgia. Aí a cirurgia já está feita. Já ligou a artéria uterina, às vezes, já ligou o infundíbulo pélvico, são os vasos ovarianos, né? Tem que retirar, não tem mais jeito. Chega lá, o que ele faz? Secciona o útero lá no istmo, no meio, tira e deixa o tumor. Porque não tinha como tirar, né? Estava invadindo bexiga, sei lá, paramétrio, lembra que a gente discutiu? Então, deixa o tumor. Pelo menos ele não mexeu no tumor, essa é a impressão que o cara fica lá no interior, aqui onde for, né? Quem fizer isso. O que vocês acham que acontece no prognóstico do paciente com isso? O tratamento básico de um paciente com um tumor de colo, infiltrando paramétrio, ou infiltrando parede pélvica, ou infiltrando bexiga ou reto. Qual é o tratamento? Radioquimioterapia, lembram, né? Qual é a base do tratamento radioterápico? Na verdade, o tratamento é radioterápico. A quimio, ela é quimiosensibilização. O que ela vai fazer? Ela vai sensibilizar o tumor a captar melhor a radioterapia, só isso. Então não é aquele tratamento quimioterápico, queda de cabelo, queda de imunidade pesada, não. Ela ajuda na sensibilização para a radioterapia, que é o tratamento principal. Tá? Os grandes tumores com SEC, ânus, colo de útero, vulva, vagina, cabeça e pescoço como um todo, o tratamento é radioterápico. Tá? A quimio geralmente ela entra só com uma sensibilização, ou o paciente tem doença avançada, metastática para linfonodo, aí outra situação, é a quimioterapia mesmo. Mas de regra geral o que a gente trata é quimiosensibilização. Então nesse contexto que a gente precisa da radioterapia para o paciente. Tá? Como funciona a radioterapia? Vocês têm ideia? O que passa na cabeça de vocês? Como é que a radioterapia age destruindo um tumor? Grosseirão, o que passa na cabeça de vocês, hein? Oi? Ela age diretamente destruindo a célula. É lesão direta mesmo. Você tem radiação sobre a célula é destruída. Nisso você tem destruição do tecido normal, é como uma cirurgia. A gente não tira só o tumor, né? A gente dá uma margem. Só que na rádio essa margem pode ser bem grande e trazer complicações sérias. Por exemplo, eu faço uma esterectomia, eu libero a bexiga, libero o reto. Eu pego neles, mas não destruo, né? A radioterapia, para chegar lá, os raios passam sobre a bexiga, sobre o reto, o linfonodo, o intestino delgado, e aí vai. Esse é um grande problema na radioterapia, que é o que a gente tinha, que era o cobalto, que era antigamente. Era um canhão para matar um rato, mais ou menos assim a história, né? E você levava tudo junto. É tipo, eu vou irradiar uma cadeira dessas aqui, você destrói um tumor que é de 5 centímetros, você destrói a cadeira toda. Mais ou menos assim, destrói. Mas vai um monte de coisa junto, aí vem complicação. Ano passado eu fiz mesenteração pélvica, lembra aquela última que eu mostrei? Na cirurgia, na última aula? Que tira tudo? Que tira a bexiga, a reto. Fiz aquilo por radioterapia, ó. 20 anos depois, ela abriu uma fístula no meio onde era o útero,
uma abertura para reto e para vagina. Foi um buraco assim, uma cloaca, como se fosse. Uma abertura só saindo urina, saindo fezes. No meio do útero. Benigno, sem doença. Tá? Mas não tinha mais jeito. Não tinha o que fazer. Dá muito mais qualidade de vida para você ter uma colostomia úmida, que é uma bolsa onde vai sair fezes e urina, que você pode controlar, do que você ficar com uma fralda perdendo fezes e urina sem controle. Porque para isso servem os esfíncteres, né? Tanto o assoalho vesical, que é o trígono vesical, que controla a micção, tanto quanto o esfíncter anal. Esse é o objetivo. Se você tem uma fístula acima dele, você não tem controle. Fezes chegou, vai sair. Que é o que acontecia. Então, isso tudo por uma radioterapia gigantesca. Hoje a gente tem acelerador linear. O SECOM ficou um tempão parado, mas já está usando acelerador linear hoje. Isso faz o quê? Você reduz a margem. Aquele monte de radioterapia na bexiga, no reto, já não tem mais. Tá? A braquiterapia, que é outro ponto importante, que é aquela radioterapia local. Você coloca uma sonda pelo colo do útero, a sonda fica dentro do colo, e a radioterapia acontece em cima do tumor mesmo, literalmente. Então ela é de dentro para fora. É o que faz em próstata também, alguns sarcomas, de partes moles, de musculatura e tal. Você pode usar. E aí nessa situação, você consegue ter uma ação local grande com pouco efeito colateral. São situações que a gente tem. A radioterapia faz uma ação direta sobre o tumor, destrói. E a segunda forma que ele age é por apoptose, radicais livres de oxigênio. Como é que ele faz? Radioterapia sobre o O2 vira 2 moléculas de O-, eles têm um pH extremamente elevado e faz uma lesão celular por liberação de radical livre de oxigênio. Então ele mata a célula de dentro para fora. Tá? Para ter oxigênio eu preciso de quê? Como é que chega o oxigênio nas células? Hemoglobina, sangue, né? Então o que o cara fez lá na cirurgia, quando ele operou errado? Ele ligou os vasos, o infundíbulo pélvico, os vasos ovarianos, ou a artéria uterina está trombosada pelo tumor, ou você ligou em algum momento. Quando você foi para o colo, não tinha mais nada, ele seccionou. Ele deixou um colo de útero com tumor com necrose, sem fluxo. Então ele perdeu ali naquela hora 50% da eficácia da radioterapia e da chegada do quimioterápico também. Por conta disso, uma indicação errada de cirurgia você compromete assim muito. Você com certeza define naquele momento que o paciente vai morrer, que ele não vai ter chance de cura mais. Então essa é a importância. Mas por que acontece isso? Falta de uma coisa, o que é? Por que essa paciente que eu citei? Sangramento vaginal, ultrassom com miomatose, cirurgia, na hora da cirurgia descobre que é um tumor. O que faltou para ela? Uma coisa, foi para escolher uma coisa só, o que é? Exame físico, né? Bastava um toque, nada mais, passar um espéculo TV. Porque não é um tumor microscópico aqui. Nessa aula a gente está falando de situações que o paciente foi investigado, foi indicada a cirurgia por um outro motivo, por exemplo, miomatose uterina. Quantos pacientes são acompanhados aí sem exame físico? Que está sangrando, porque o paciente chega contigo no consultório pedindo veio para colher o preventivo e está sangrando, pode anotar, 90% vai passar um anticoncepcional para voltar no outro mês. Porque a fila está grande, tem muita gente para examinar, não dá tempo de ficar vendo todo mundo. Erro de conduta mesmo, né? Qual é o correto no paciente que está sangrando? No mínimo, você tem que olhar o colo do útero, no mínimo, para dizer assim, o colo está normal. Esse sangramento é de dentro, é do ósteo. Realmente, vamos fazer um tratamento, pede um ultrassom para ver se tem pólipo, espessamento endometrial, né? Se tem um tumor no útero, lá na cavidade endometrial. E aí tudo bem, aí depois você investiga, trata, para o sangramento, ótimo, aí você vai lá, colhe seu preventivo e segue. Pode ser um sangramento uterino anormal, que não tem relação hormonal, né? Que o anticoncepcional entra. Mas aqui na nossa região, a gente tem uma taxa tão grande de câncer de colo, não tem sentido você liberar uma paciente sem examinar, né? Sentido nenhum. Né? E infelizmente acontece muito. Não é um nem dois que a gente pega vindo do interior nessa situação. Ou operou com margem comprometida e tirou, ou mais como operou, tirou no meio. Tirou o útero sem doença, que é o contrário do que a gente busca, né? É tirar a doença e deixar o útero. O cara tira o útero sem doença e deixa o tumor lá, sem vascularização. Com isso, o prognóstico vai lá para baixo, né? Então vamos lá. Nesse caso aqui, a gente tem que comentar sobre câncer de endométrio. Quais são os primeiros sinais que a gente procura? Olha, a gente já comentou aqui um outro momento, não sei se vocês estavam acompanhando, câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de mama e endometriose, tem a mesma origem, estímulo estrogênico. Ou seja, tem muito estrogênio, tendo muito estrogênio você tem muito estímulo durante a vida, e geralmente então são mulheres obesas, que tiveram uma menarca muito precoce, uma menopausa muito tardia, nunca tiveram filhos ou teve poucos filhos, uso de anticoncepcional oral,
são fatores que se agregam para aumentar a possibilidade de estímulo do estrogênio e com isso, para quem tem uma predisposição genética, acaba tendo uma predisposição ao desenvolvimento do tumor, desse que eu falei, né? Pra gente aqui, o que a gente precisa guardar de suspeita? Paciente pós-menopausa com sangramento uterino, sangramento vaginal, você tem que pensar obrigatoriamente em quê? Atrofia, que é uma causa mais comum de sangramento, câncer de endométrio ou pólipo com hipertrofia endometrial. Outra coisa muito comum que a gente tem que pensar. Menstruava normal, parou, sei lá, 45 anos. Aos 52 ela vem queixando que está sangrando. O que a gente deve pensar? Colo de útero, né? Você não pode ignorar, sangramento vaginal. Aí é anatomia, ó, sangramento vaginal. Esse sangramento só tem 2 locais para vir, aí, basicamente. Vagina ou do útero. Do útero ou do colo ou de dentro dele, que é do endométrio. Tá? Então, se você fizer um exame físico, no mínimo você exclui câncer de colo. Aí você precisa de algum passo a mais para identificar câncer de endométrio, que é ultrassom transvaginal. É o exame de corte absoluto aí pra gente, né? Por quê? É um exame barato, super fácil de ser realizado e você consegue rastrear bem o ultrassom transvaginal, né? A não ser que tenha alguma contraindicação, tá? A virgindade é o principal. A gente, por incrível que pareça, viu? Ainda existem virgens de 50 anos, 50 e pouco. E a gente pega vez ou outra. No passado, acho que eu operei umas 4 pacientes, virgem de 50 e poucos anos. Não pode fazer ultrassom transvaginal, que ele dá uma riqueza de detalhes maior. Você vai fazer ultrassom pélvico, normal, que é pelo abdômen, que já serve, que é para ver a cavidade endometrial, ajuda muito. Para ver o colo é ruim, mas o foco mesmo é cavidade endometrial, né? Se você tiver cavidade endometrial bem definida ali, você consegue ver tranquilo. E aí, você limita a gente para cirurgia por vídeo, né? Que para vídeo você precisa de passar um manipulador uterino, aquela sonda via vaginal. Se a gente não passar, não consegue mexer o útero lá dentro. E aí, logicamente, se é virgem, não dá pra passar, né? Ou a cirurgia a gente faz sem manipulador, que é mais difícil, ou faz aberta mesmo, né? Ou conversa com a paciente de fazer aquele momento lindo de perder a virgindade ali naquele momento, né? A gente precisou fazer umas 2 vezes, é isso aí. O paciente chega depois no consultório e fica doidinha lá, diz, poxa, guardei tanto tempo. Aí perder assim, mas tudo bem, né? Mas assim, é porque não tem comparação a cirurgia por vídeo com a aberta. É assim, de recuperação é absoluta. É disparado isso aí. Então, por exemplo, linfonodo sentinela, que é um método que a gente usa pro câncer de endométrio. Você tem que infiltrar o azul no colo do útero. Como é que você vai acessar o colo do útero com o ímã na frente, né? Então precisa. Mas assim, não é nenhuma barreira não, viu? Passou é muito idoso, eu acho que realmente deve ser barreira. Mas se é de 50 anos, geralmente não é nenhuma dificuldade isso não. É a mesma coisa que eu falei para vocês para toque. A gente fica preocupado em vergonha de fazer toque no paciente, de pedir. Dificilmente um paciente vai se negar a fazer. Porque precisa. Quem precisa não tem isso não. Então assim, o ultrassom ajuda muito. O que a gente vai procurar numa ultrassonografia? Sangramento uterino, certo? O paciente chegou, pós-menopausa sangrando. Minha suspeita é qual? Atrofia, espessamento endometrial, pode ser um tumor, pode ser um pólipo. E terceiro, câncer de colo de útero. Tá? Principalzão, né? Se excluir tudo isso, você vai procurar uma causa hormonal até para isso, que justifique. Mas dificilmente você vai ter um sangramento uterino sem atrofia ou sem espessamento endometrial. Porque quando está espessado, ele fica tão grande que ele descama, como uma menstruação, e a atrofia ele sangra por conta do processo inflamatório que ele descama, está todo descamado e tá nu, o endométrio. E ele tem um contato com o miométrio direto e acaba sangrando por isso. Tá? E no colo do útero, a doença é por um tumor no colo do útero. E aí, por conta disso, você consegue, com 2 coisas bem simples, definir o que o paciente tem. Então, se eu estou no colo, o que eu preciso? Exame físico. Passa um espéculo, olha, colhe um preventivo, faz um toque vaginal, faz toque retal. Pronto. Você definiu se tem alguma coisa errada. Não precisa ter muito... eu estou vendo se o paramétrio está infiltrado, o espessamento do ligamento. Não. Se você conseguir saber o que é um colo normal e perceber que tem alguma anormalidade, está ótimo. Você já tem um direcionamento para a gente seguir. Se essa paciente tem um colo normal, a gente vai para o ultrassom. O que a gente espera na ultrassonografia? Mulheres em idade fértil. Vamos colocar aqui, vou fazer uma curvinha aqui de entre 15 e 45 anos, tá? Ontem eu atendi uma menina que menstruou com 9, por exemplo. Companheiro. Então, é relativo, né? É da primeira menstruação até a menopausa, tá? Período fértil. Vou colocar 15 e 45 aqui só para dar um número. Uma mulher entre 15 e 45 anos, mas na verdade entre a primeira menstruação e a menarca e a menopausa, né? O que a gente espera do ultrassom?
Qual é a espessura do endométrio? Quando a gente pede um exame, a gente está procurando alguma coisa, né? Ah, estou sangrando, tá? Faz uma ressonância aí do corpo todo. Estou procurando o quê? Você tem que saber. A causa sempre é do útero, do sangramento uterino? Não. Pode ser hormonal, não é? Pode ser até tumor central, você pode ter aí. Então, assim, tumores hipersecretores, sabe? Tem tudo. Então, você tem que pensar na fisiologia do negócio todo para você entender o que está acontecendo. O que eu procuro basicamente? Primeiro a gente suspeita, depois a gente vai para o exame complementar, né? Então eu estou pensando em câncer do colo, câncer de endométrio e atrofia de endométrio. É isso que eu estou pensando. Câncer do colo eu excluí, eu confirmei com o quê? Com exame físico e preventivo. Pronto. Resolvido. Quais são os tipos de mioma? A gente está falando sobre miomatose aqui, é uma outra opção que tem também. Pode entrar. Eu geralmente trabalho, eu sempre aprendi isso desde a faculdade, eu guardo isso na minha cabeça. Qualquer paciente que chega, tu tem que me dar 5 hipóteses diagnósticas. Se tu te der 12, tu vai te perder. Sabe? Se tu te der uma, tu tá morto. Porque assim, ou tu acertou ou tu errou, 100%. E se você errou, tu não sabe o que fazer. Então a gente tem que ter plano B para tudo, né? Qualquer coisa que a gente faça. A gente aprende muito isso com cirurgia. Não dá para eu chegar lá, o que vai ter a cirurgia hoje aí? Ah, hoje é uma vesícula, beleza. Aí tu entra lá, câncer de vesícula invadindo o duodeno. E aí? Ah, não sei fazer isso. Fecha. Não dá. Não existe isso. Ou você vai para resolver ou você nem entra. Mais ou menos assim. E eu acho que a gente, como ser humano, para tudo, sabe? Eu acho que um piloto de avião, o melhor modelo que a gente tem hoje, a gente usa em medicina muito. As empresas aéreas, né? Assim, é porque acidente de avião impacta todo mundo, mas nem se compara número de acidente de avião com acidente de carro, né? Morre muito mais gente de carro do que de avião. Se andasse de avião todo dia, a chance de você morrer com certeza vai ser muito mais baixa do que no acidente de trânsito. Indiscutível. Por quê? Por checklist. Esse cara tem uma saída para tudo. Tanto que quando tem acidente, geralmente é coisa de grave, que é aquele Chapecoense, né? Cara com limite de combustível, né? Aquele da Gol, lembra que eu perdi uma milha? Lembra aquele da Gol que teve aqui em Manaus? Aquele acidente da Gol que teve. Obrigado. Aquele acidente da Gol que teve, tinha até uma amiga minha que tava lá de residência naquele voo. Porra, aí foi um negócio de acaso, de um avião que bateu no outro e tal. Mas em geral, os caras, a TLS é todo baseado em checklist aéreo. E é o que a gente deve fazer. Tu não pode operar um paciente que você conheceu na hora, que você não sabe o lado da hérnia, não sabe o lado do ovário, você não sabe a história. Eu vi uma vez aqui, vesícula, beleza, o cara foi lá operar, na residência eu lembro. Foi operar, abriu. Aberta, né, na época não era vídeo. Abriu, quando abriu, cadê o fígado? Ele tinha sido inverso, o fígado era do outro lado. Imagina, qual o nome disso aí? Checklist. Falta de checklist, né? É o mínimo, né? Você conhecer teu paciente, você atender. É por isso que esse tipo de medicina de pronto-socorro, eu gosto pela aventura da urgência, mas aquilo ali depois passa, porque não tem nada melhor do que você conhecer seu paciente, você faz o pré-operatório, você opera, você acompanhando o pós-operatório. A chance de você errar aqui, ó, cara, vai lá para baixo. É muito difícil você ter um paciente que você acompanha do início ao final e você cair num erro desse. De não saber o lado da hérnia, de não saber. É muito difícil. E isso é o que acontece com o checklist. Se você tomar o cuidado adequado, você não vai passar por isso. Então, quando você vai pedir um exame no paciente, você tem que saber o que você quer dele. Se eu estou pensando em mioma, câncer de colo, câncer de endométrio, atrofia de endométrio ou hiperplasia endometrial com pólipo, por exemplo, que não precisa ser câncer, eu examinei e pedi um preventivo, matei câncer de colo. Esses 4 dependem de um exame. Quais são? De ultrassom, no mínimo, né? Posso até pular depois. Ressonância ajudaria aqui? Muito. Mas eu preciso de ressonância de verdade para tudo isso aqui? O ultrassom vai me ajudar demais. E é bem mais barato, a gente tem que pensar nisso também. Né? Um ultrassom transvaginal bem feito me ajuda com esses 4 aqui. Qual é o mioma que sangra? Você tem qual? Submucoso, intramural e subseroso. Subseroso só cresce da dor e compressão, só. Não faz mais nada. Tá? Ele está comprimindo outro órgão. Ah, comprime a bexiga, o reto, o delgado, aquele abdômen gravídeo com mioma desse tamanho às vezes, mas não faz nada, só isso. O intramural faz o quê? Ele está no meio do miométrio, ele infiltra e causa dor. E se ele deslocar o endométrio, ele pode sangrar, mas é mais raro, tá? E causar abortamento. E o submucoso é o drama pra gente, que pode ser um mioma de 2 centímetros que sangra, um mioma de 2 centímetros que causa abortamento, que descola o endométrio, e aí vai. Então, uma ótima lembrança. É um diferencial também. Mas não fiquem na cabeça que é só porque o paciente tem mioma que o paciente é a justificativa do sangramento dele. Então tem que pensar nisso. Que é o que acontece no interior. Faz um ultrassom, tá com sangramento vaginal que não para e tem um mioma. E ainda calha de ser submucoso às vezes. Aí pronto, é a causa.
Você não pode fazer isso sem examinar o paciente, né? Quando a gente pede ultrassom, eu tenho que saber o que é o normal dele. Qual é o normal? Aí vocês têm que me responder assim, depende de duas coisas. Se é pré ou pós-menopausa. Segundo, que fase do ciclo a mulher pré-menopausa está. E se for pós-menopausa, se ela faz terapia de reposição hormonal. Porque com a terapia tu tem espessamento do endométrio. Para dar um corte geral, para ficar na cabeça de vocês, nenhuma mulher fértil pode ter mais que 12 milímetros. 1,2 centímetro, tá? Então, qualquer uma de vocês aqui que estão em idade fértil, se vocês tiverem um endométrio de 15 milímetros, para que tem alguma coisa errada. O que a gente sugere para repetir o exame como? Ninguém vai sair fazendo uma esterectomia porque deu 15, né? Você precisa, é só um passo para triar. Ah, deu 15, será que o exame está certo? Né? Vamos repetir o exame? Qual o melhor momento para repetir o exame? Após a menstruação. Hora que descamou, acabou a menstruação, dá uns 3, 5 dias depois, zero, não sangrou mais nada, faz um novo ultrassom. Nessa ultrassonografia a gente espera o que nesse momento? Ó, a mulher menstruou, certo? Menstruou, descamou. Aí agora eu quero fazer um novo ultrassom. O que eu espero nesse ultrassom? Eu espero que a fase, que aquela mulher tenha o menor endométrio possível. O tumor vai sair? Não. O pólipo vai sair na menstruação? Não vai sair. Então, eu posso ter 15 milímetros, mas depois que menstruou ele caiu para 8. O que aconteceu aí? Era uma hiperplasia que ela teve, descamou, ok. Daqui no outro ciclo, repete de novo, vamos ver o que está acontecendo, né? Dá uma investigada melhor, mas pronto, a gente basicamente excluiu o espessamento. O ultrassom me deu que tem ele descamou, caiu para 8, mas achou um pólipo lá no meio. Opa, vamos para a ressonância para caracterizar melhor isso aí. Aí outro passo. Pois é, aí isso serve para triar. Triou, dali tu pula para o segundo exame, que é pro diagnóstico, esse não dá diagnóstico. Ele é um screening, né? Você vai rastrear na população e vai ver quem precisa de um exame mais invasivo. E qual é o exame invasivo que a gente utiliza? Padrão ouro. É a videohisteroscopia com biópsia. É mais ou menos comparando, é como se o paciente tivesse uma dispepsia e ao invés de uma endoscopia eu passo uma naso, jogo o soro, aspiro, sei lá, qualquer coisa, tiro aquele bolo de líquido do estômago e mando fazer uma patologia para procurar uma célula, sei lá, mais ou menos isso. Não vai dar certo. Qual é o contrário da histeroscopia que a gente tem? É a curetagem, que às vezes é o que a gente tem de acesso. Você vai lá, vai passar uma cureta, raspar o útero por dentro e vai pegar aquele bolo de endométrio, vai dar para o patologista procurar câncer ali. É um negócio meio difícil, não é fácil não. O útero é igual uma mão, né? Se vocês quiserem fazer essa experiência um dia, para vocês verem que não é fácil, pega uma mão, corta aquela base, parte mais fina, aí vai abrir um buraquinho lá, né? O caroço é o endométrio, a carne do mamão é o miométrio e a casca é a serosa. Mete uma cureta e raspa. E faz uma curetagem ali. E tira o que você puder. Depois abre uma mão e vê o que ficou lá dentro. Tu vai ver que teve um monte de área que você não pegou. Você vai ver que teve área que você entrou no miométrio. Teve área que tu quase perfura e vai na serosa. Então assim, não é um procedimento fácil. A histeroscopia é um exame que ela te permite ver a vulva, vagina, olha o colo, a câmera vai entrando no colo e você vê o canal endoscervical, você vê se tem doença infiltrando o istmo cervical, cai na cavidade, você olha a cavidade como se eu estivesse aqui dentro, ó. Você vê a cavidade como um todo e você vê a alteração tá ali, ó. Eu vou lá e tiro o pólipo, só ele. É outra coisa. Aí eu dou pro patologista o pólipo. Então, não tem comparação nenhuma isso, né? Então aí você tem um diagnóstico. Aí com o diagnóstico você precisa ir para onde? Deu adenocarcinoma. O que eu preciso fazer agora? Estadiamento. Mesma coisa do câncer de colo. O que a gente precisa? Ressonância de pelve, ressonância ou tomografia de abdômen superior e uma tomografia de tórax, tá? Com isso eu estou procurando o quê? Metástase linfonodal, metástase hepática, metástase pulmonar, ascítica, astomatose peritoneal, tá? Com isso você diz assim, ó, a doença está restrita no útero. Aí a ressonância me dá mais alguns dados. Essa doença está só no endométrio, infiltrou o miométrio ou passou para a serosa. Esse dado é fundamental para a gente definir a cirurgia. Então, porque se a doença estivesse só no miométrio, no endométrio, ou se ela está menos que 50% do miométrio, é estadiamento 1A, é o primeiro estadiamento. A cirurgia é bem menor do que a cirurgia maior que a gente tem para fazer, tá? Então isso tudo ajuda demais esse diagnóstico. Então você tem uma paciente com sangramento pós-menopausa, você fez um ultrassom com pólipo, o que você ganha muito tempo ali? Agilizando a histeroscopia para ela. Se essa paciente chega contigo com adenocarcinoma na mão pós-histeroscopia ou pós uma curetagem, o que você ganha milhões de anos-luz aí para ela, para acelerar? Pedindo pré-operatório e nem digo pré-operatório, pode ser que não seja cirúrgico às vezes, vocês não vão ter como separar isso, mas no mínimo o exame de estadiamento, que é a ressonância e as tomografias, né? Se o paciente chega numa consulta com ressonância, tomografia, a doença, você viu que está só no útero,
ela é cirúrgica, adianta um pré-operatório aí? Você andou muito, o paciente chegou lá na consulta não oncológica para marcar o procedimento só, né? Você agiliza muito isso aí. Isso era uma introdução para a gente falar sobre câncer de endométrio. O foco aqui que a gente pega muito, lembrar que todo mioma pode ser um sarcoma, todo, tá? Quando você tem um mioma, ele pode ser um sarcoma ali dentro. É para desesperar e operar todo o mioma? Não. Tu tem que ver alguma característica dele. Quais são as características principais? Crescimento rápido, calcificação, dor, sangramento. Mas o principal grosseiro é aquele mioma que explode assim. Ano passado estava normal, esse ano o meu útero está 5 vezes o volume que estava. A mulher está com aquele abdômen gravídico, por exemplo. Tem alguma coisa errada aí. Que pode ser uma miomatose também, mas você tem outras características para ver. E a gente cai nessa situação aqui, ó. Os achados que a gente tem com pós-esterectomia. Ó, o objetivo aqui é a gente discursar sobre achado incidental da neoplasia, tá? Papel e evolução da morcelagem, eu vou comentar depois o que é isso. E manejo do achado do câncer de endométrio. Olha só, se a gente pegar os achados globais em tumor ginecológico, a gente tem uma taxa de 2,7%. Tá? É uma taxa bem baixa. Só que assim, se tu pensar assim, tu pega um local que opera 20 esterectomias por ano, tá? Mais ou menos 1 e pouco esterectomia por mês, tu pega uma pessoa que opera assim, é mais ou menos uma média que as pessoas operam por aí, quando não são referência para patologia, 20 pacientes, 2% é muito baixo. Então talvez tu nunca pegue isso. Agora, se tu pega um centro grande, que tem uma média de 5, 6 esterectomias dia, por exemplo, isso aqui vai lá para cima, isso aparece. Então a gente tem que lembrar, quando a gente fala essas porcentagens baixas, não, isso aqui é assim, a paciente foi para um diagnóstico qualquer de benignidade, ela operou. Na peça da patologia veio câncer, entendeu? Ninguém sabia que era câncer. E não foi uma coisa grosseira tipo dessa, não investiguei, não, foi investigado. Era uma miomatose, era um paciente que tinha uma esteroscopia, um ultrassom com espessamento endometrial discreto, fez uma esteroscopia e não deu nada, deu só uma hiperplasia, e quando tirou o útero, tinha um adenocarcinoma lá no meio. Não, é que a gente comentou semana passada lá, na outra semana com câncer de colo. Você pode ter uma doença no colo e preservar o útero, você tira só o colo. Isso é traquelectomia radical. Para endométrio não dá, porque endométrio está no meio do útero, é no endométrio, você tem que tirar ele todo, não tem jeito. Tem casos selecionados que a gente faz tratamento clínico, ou com químio, não. Se você tiver, por isso que a importância do estadiamento, se ele for 1A, restrito ao endométrio, e essa mulher tiver um grau de desenvolvimento do tumor lento, que é aquele G, lembra? G1, G2, G3, G4, se ela for G1, que é um crescimento lento, que ele é bem diferenciado, você pode fazer o uso do Megestrol, que é um medicamento que ele inibe, ou o Mirena, que é um DIU hormonal, à base de progestágeno. Que ele vai fazer o quê? Ele faz involução da lesão. Aí tem um controle em cima. Tipo, eu quero muito ser mãe e eu pago pra tentar engravidar ainda. Aí você usa durante 6 meses, tira com 6 meses, faz nova esteroscopia, ó, sumiu a lesão. Mais 6 meses do Mirena, tirou, nova esteroscopia, não tem lesão, tenta engravidar agora. Até estimula para fazer fertilização, para não perder tempo, tá? São formas. Ou uma paciente com muita comorbidade pode ir para radioterapia, por exemplo. Mas assim, como a doença está no centro do útero, não tem como você deixar. E o que precisa para gestação é o corpo do útero, né? Você não precisa do colo para engravidar, mas precisa do corpo, que é onde o bebê vai ficar. Então, assim, a doença é no corpo do útero, geralmente. Então, você não tem muita saída em relação a isso. Ovário, você tem tumores de ovário que você tira só o ovário. Você preserva a fertilidade. Agora, mês passado eu fiz um tumor era um teratoma imaturo. Ela, paciente, você consegue preservar a fertilidade. Você faz tudo, mas deixa o útero com a trompa e o ovário do outro lado. Aí você consegue, tá? Então, assim, é caso a caso para identificar. Por isso que a ideia é você ir com alguém que conhece mesmo do assunto para estar atualizado com coisa nova. Porque se tu pegar assim, muita gente tá assim, câncer de colo, tira o útero. Câncer de ovário, tira tudo. Câncer de endométrio, é cirurgia, não tem outro jeito não. Não é assim, tem opções. Mas você tem um tratamento que é o padrão, que são os melhores resultados, e tem os resultados intermediários, né? Aí você que paga para ver sobre isso, né? Aí se a mulher querendo ou não passa na cabeça, né? Eu posso preservar o útero, não engravidar e explodir um câncer no meu corpo. Posso tirar de forma precoce, onde eu poderia fazer um tratamento clínico e me tirou a chance de ser mãe. Então você tem que pesar esse tipo de coisa na cabeça, né? Por isso que é importante acompanhar cedo. Essa menina que menstruou com 9 anos que eu atendi ontem, por exemplo, ó, foi lá com 17, com dismenorreia intensa, provavelmente endometriose. Eu disse, se todo mundo fosse assim, era ótimo.
A gente pegava cedo o diagnóstico, né, de endometriose, tratava super cedo. Isso aí, provavelmente ela não vai evoluir para uma endometriose grave, com infiltração de reto, sabe, com perda de fertilidade, esse tipo de coisa. Agora tem que procurar cedo, né? A mesma coisa aqui. Né? O problema é que o sintoma vem tarde, acaba atrapalhando. Então, se você pensar aqui, ó, 1% são tumores de ovário, peritônio e tubo uterina, 1% tumores endometriais, 0,22 é sarcoma, que é o que confunde com a miomatose. Então é muito baixo, né? 0,2%. 0,2 tumores metastáticos. Lembra do tumor de Krukenberg? Alguém já ouviu falar? Krukenberg é um tumor do trato um adenocarcinoma do trato digestivo, da boca ao ânus, que manda células metastáticas para o ovário. Quando você vai operar um tumor de ovário, não é tumor de ovário, é um tumor no ovário. Entenderam a diferença? Ele não é primário do ovário, é uma metástase de um câncer gástrico para o estômago. É uma metástase de um câncer de cólon para o ovário. Aí você vê uma massa desse tamanho no ovário, aí você vai lá e opera. Operou, faz tudo. Esteré, salpingoforé bilateral, linfadenectomia, beleza. Anátomo, adenocarcinoma, beleza, é o tumor do ovário. 6 meses depois, o paciente vomitando sangue. Endoscopia, tumor de estômago. Nunca foi tumor de ovário. Era o quê? Era uma metástase no tumor gástrico. Fez tudo errado. Era para ter tirado só o ovário e feito a gastrectomia na paciente. E ido para químio e rádio para estômago, não para ovário, né? Viu como as coisas são? Então, assim, toda massa pélvica, como o mais comum é estômago e cólon, se for uma massa pélvica sólida, que tem característica de metástase, você tem obrigatoriamente que fazer o quê? Endoscopia e colonoscopia. Sempre. E os tumores de colo, né? Que você pode ter sangramento e tal, e um achado lá no meio por conta disso. Onde é que o cara pode fazer tudo certo e ter um tumor de colo? O adenocarcinoma, que é o do canal endocervical, onde o colo está todo normal, de ter um tumor dentro do colo. E você pode fazer todo preventivo normal, tudo normal, não tem nada. De repente na peça sai. Aqui, infelizmente, essa estatística nada a ver, né? Pra gente, hoje, onde é que tu pega tumor numa peça? É tumor de colo. A gente pega tumor metastático. Ela inverte isso aí. Esse é um número nacional, né? Tem um negócio chamado Global Cancer. Ele pega toda a estatística do planeta, ele coloca os locais, todos onde tem mais presença para isso. Olha só, isso é um trabalho coreano sobre a incidência desses achados malignos incidentais. Quando foram operados por uma condição benigna, foi operado por miomatose e deu alguma outra coisa lá. Olha só, o que falta para a gente não é número, o que falta para a gente é compilar os dados, né? Juntar os dados, é ter um sistema que você possa colocar esses dados lá. Olha só os números deles lá. 2010... 2011 e 2012, total, 1.878.000 pacientes vistos no ambulatório de ginecologia. Número de mulheres que foram submetidas à esterectomia, 12 mil. Tá? 12 mil de 1.800.000. Número de mulheres que foram submetidas à esterectomia abdominal, metade praticamente, e outra metade por vídeo, né? 6 mil e pouco. Média de mulheres que foram submetidas à esterectomia, a idade delas, a média 47 mais ou menos 7 anos, então mais ou menos entre 40 e 54 anos, né? Foi a média que eles tiveram ali. E aí depois foram seguidos e vistos de 2010 a 2012, né? Qual foi a incidência de achados daquelas 12.850 mulheres, naquela faixa etária de 47, 40, 50 e poucos anos, foi diagnosticado 24, ou seja, 0,19%. De doença maligna, e de câncer endometrial era 0,12 e não endometrial 0,06. Ou seja, a maioria foi câncer endometrial. Por quê? É uma característica da doença. Eles vão ter muito mais câncer de endométrio lá do que a gente tem aqui. A gente tem muito mais câncer de colo do que eles têm lá, né? Isso aí só mostrando os resultados dos centros que fizeram o recrutamento, né? E assim, quando você tem curva, teve um trabalho que saiu ano passado do Memorial Sloan Kettering, é o Hospital de Câncer de Nova York. Assim, ele é o primeiro, ele disputa com o MD Anderson, que é no Texas. Quem é o primeiro dos Estados Unidos? Isso é número, em grana, né? Isso aí. E assim, são os hospitais que recebem mais pacientes do planeta hoje, por conta de quê? O pessoal atravessa a África, quem tem grana, a Europa, a Ásia, todo mundo vai para lá. E aí, assim, e Estados Unidos todo também. Quem tem grana vai para o MD Anderson, vai para o Memorial, em Nova York. É Texas, Nova York. Então, assim, eles disputam lá. Tem o ranking, né, dos maiores hospitais americanos. São sempre os dois, um passando o outro o tempo todo. O Memorial, por exemplo, teve um trabalho do ano passado, que eles viram que 10% das esterectomias realizadas em Nova York, ou seja, de muita gente do planeta que vai para lá, são realizadas, 10%, são realizadas por médicos que têm um número de esterectomias baixo. Até uma média de 1 a 2 anos. Olha só como é o número. Ou seja, tem cara que faz 1 a 2 esterectomias por ano, e esse pessoal corresponde a 10% das esterectomias de Nova York. Ou seja, pessoas que não estão habilitadas para fazer.
Não é que não saiba fazer. Cara, é como qualquer atividade prática que você tem, não é? Tu nunca dirigiu. Tu pega a primeira vez pra dirigir, tu trava. Depois tu dirige todo dia, solta. Fica automático. Tu nem lembra como chegou em casa às vezes, né? Vai lá, mexendo em celular, vendo não sei o que, ouvindo música. O cara nem sabe, se parar pra lembrar, nem lembra de alguns trechos que chegou em casa. Porque automatiza mesmo, tá? É mais ou menos o que acontece aqui. Você faz tanto, que alguns erros que quem tem uma curva pequena, não curva de aprendizado pequena, vai ter, você já não tem mais. Isso é para qualquer prática que você tem. E isso acontece lá. Então aqui, ó, tu pega locais, ó, a gente tá falando de 1 milhão de atendimentos e de 12 mil esterectomias. É muita coisa isso aí. Né? Claro que é Ásia que tem um volume grande. Se tu jogar isso aqui para a China, pode explodir lá para cima. Índia é outro lá em cima também. São milhões assim, né, de pessoas o tempo todo. E com muito potencial para isso. Eu tava fazendo esse curso que eu comentei com vocês agora semana passada, eu tenho um cara da Índia lá, de Bombay. Aí ele tava falando assim, o hospital, o grosso deles é público, é muita gente e aberta, porque ele não tem condição de fazer vídeo não. Mas quem faz vídeo, faz muito, porque é muita gente mesmo. É um absurdo, a gente não tem nem comparação com o que tem no Brasil, né? É tipo, toda a cidade é meio São Paulo, assim, né? De volume de... Ó, outra coisa que a gente pega também, aí vem pra gente, né? É câncer uterino oculto em paciente da laparoscopia, né? Como a gente comentou. Esse aqui, olha só... São os tipos de esterectomia realizada, porque esterectomia tem um monte. Aquela que preserva o colo é a supracervical. Você secciona no istmo. Que tem uma teoria, eu nunca fiz, graças a Deus, mas o pessoal da gineco faz vez ou outra, que é deixar o colo. Acha que vai dar mais estabilidade para a pelve, menos chance de prolapso no futuro. Sexualmente a mulher se sente mais segura porque tem um colo ainda, mas nada disso é comprovado. Eu acho que foi uma lenda que foi ficando e ficou. Se sente melhor porque tem o colo do útero, que não perdeu todo o útero, não perdeu a feminilidade. É uma coisa mais psicológica de cabeça do que física mesmo. Não muda nada, zero. O que muda isso aí é a inervação. A inervação do clitóris, ela vem dos ramos de S2 e S3. Lá no assoalho pélvico, totalmente fora de onde a gente mexe, né? Nenhuma. A não ser que você vai tirar, por exemplo, a bexiga. Se a paciente perder a bexiga e a próstata, o homem obrigatoriamente fica impotente e a mulher obrigatoriamente fica sem sensibilidade clitoriana. Porque a inervação no final dos ramos, que é no plexo esplâncnico, ela vem através da bexiga. Então, se você conseguir isolar esse plexo, ótimo. Mas não é assim, rotineiro isolar. Então, quando você faz uma cistectomia radical, por exemplo, por câncer, você vai tirar todo. Então, não tem inervação peniana e não tem inervação clitoriana, obrigatoriamente. Tá? Mas fora isso, não. Só se você tiver uma lesão inadvertida lá. Então, na área da esterectomia, você não mexe nisso aí. Então, você não vai ter problema com isso, não. Deixa eu ver se eu consigo, mas eu acho que não vai passar aqui, não. Deixa eu ver se ele consegue depois ver, a gente passa. Isso aqui é para falar sobre morcelagem. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso é o útero, ó. Essa é a sonda vesical na bexiga, ligamento redondo, pessoas, ovário, cólon sigmoide, e o útero tá caído aqui, ó. É assim que a gente opera sem manipulador uterino, ó. O útero tá caído na pelve, é bem difícil. Porque na aberta a gente pega, traciona ele para cima, tem que ter o útero na mão. Lá na manipulação a gente passa uma sonda, que é o manipulador uterino, via vaginal. Ele está dentro da cavidade endometrial e a gente move de um lado para o outro. Quero levantar para trás, para os lados, e a gente consegue mobilizar. E isso aqui é um mioma subseroso, tá vendo? Ó? Com o colo bem largo. Ó. Semana retrasada eu fiz uma miomectomia laparoscópica. A gente resseca isso aqui. Qual é a questão? Na cirurgia laparoscópica, qual é a abertura que a gente faz no umbigo? 1,5 cm a 2 centímetros. É isso aqui, ó. É bem pequeno. As aberturas que a gente faz para passar os trocáteres, que é para a gente passar as pinças, são 5 milímetros. Meio centímetro. Muito pequeno, é um risco. Como é que esse mioma vai sair daí? Porque na esterectomia é tranquilo. Esse útero sai na esterectomia. A gente faz esterectomia, a vagina vai ficar aberta, você via vaginal pega o colo do útero e puxa. E ele sai. Depende. A adenomiose, que é aquela endometriose que infiltra o útero, ele deixa o útero completamente amolecido pelo processo inflamatório. Todo. Então, às vezes, um útero desse tamanho, ele deforma e passa via vaginal. Uma miomatose que é muito sólida, a gente geralmente não consegue. Por quê? Ela pode ser menor, só que ela é rígida. Aí não passa via vaginal. Aí só tem duas opções para você realizar. Morcelagem, que você vai triturar mesmo. Tritura o mioma ou útero. O que você faz? É um aparelho redondo, uma cânula, que você puxa o mioma, ele vai girando uma lâmina lá dentro e tira tipo um cilindro do mioma. Aí você tira 1, 2, 3, ele vai diminuindo, até o ponto que ele passa. Isso foi desenvolvido já, acho que uns 15 anos aí tem, talvez até mais. E andava muito bem. Até que um dia um anestesista foi fazer uma esterectomia nos Estados Unidos, fez, morcelou porque o útero era grande,
Cirurgia ficou ótima, tranquilo, foi para casa. 6 meses depois, distensão abdominal e ascite. Aí o que aconteceu? Exame de imagem. Ascite, carcinomatose peritoneal. Aí disse, cara, o que aconteceu? Laparoscopia para investigar. Onde tinha peritônio, tinha doença, e os locais onde os trocáteres passaram, implante tumoral. Ressecaram, sarcoma. Foram revisar o anátomo patológico do mioma, sarcoma. O que ela fez? Ele morcelou e espalhou célula tumoral em todo o abdômen. Então hoje, ficou proscrito na época, ela entrou com um processo pesado, grande, nos Estados Unidos, uma campanha contra a morcelagem, parou a morcelagem, agora ela retornou. Ela retornou com os de umas bolsas que a gente usa. É um saco assim de mais de 1 litro mesmo, que é estéreo. Ele vem todo enroladinho, vem tamanho do meu dedo assim, só que joga lá, a gente abre, ele fica desse tamanho. É um saco estéreo. Você joga o útero lá dentro, puxa ele via vaginal, por exemplo, ele fica preso lá dentro, fora da cavidade, tá isolado, né? E você morcela lá dentro ele, tá? Eu, como sou cirurgião oncológico, eu não me sinto seguro. Eu fiz uma vez morcelagem, eu achei tão nojento aquele negócio de espalhar para todo lado, chance de perfurar o saco. Então eu não faço. O que eu sugiro? No final da cirurgia a gente faz um Phanestil pequeno, aquela incisão de cesárea, né? Pequena, só para retirada do útero, eu tiro inteiro. Imagina que você é patologista, você pega um saco com cheio de pedaço de útero lá dentro. Como é que você vai trabalhar para identificar na patologia? Você perde qualidade. Outra coisa é você tirar, tá aqui o meu mioma. Eu quero que você veja se esse mioma tem um sarcoma aí dentro. Porque do mioma para o sarcoma, cara, a diferenciação macroscópica é quase zero. Você tem sarcoma, isso aqui pode ser um sarcoma. Não tem como você diferenciar aqui. Se ele tiver calcificado, com implante, cheio de área necrótica no meio, aí tá na cara que é sarcoma. Mas você nunca vai poder dizer que um mioma grande não é um sarcoma macroscópico. O patologista consegue. Mas tu mandar um monte de fragmento para ele, inclusive ele vai ter dificuldade. Tem que pensar nisso, tá? Então nunca é saudável. Então a gente fica nessa briga com a vídeo. A vídeo não nasceu para estética. Ela nasceu para melhorar a resposta pós-operatória. A gente, com a onco, tem um negócio gigantesco. Uma cirurgia de um sarcoma, uma cirurgia de um câncer de colo de útero, é do púbis, uma incisão até supraumbilical. E assim, mediana tem que ser, por causa da linfadenectomia e outros fatores. Endométrio, que tu vai fazer retroperitônio, é chifre púbica a incisão. Então assim, é um negócio agressivo para mulheres jovens às vezes. Hoje a mulher de 50 é uma mulher, sabe, trabalha, que estuda, tá na praia, que cuida do corpo, que faz plástica, que, né? Não tem como não pensar nisso. Se você puder trocar uma incisão chifre pubiana por umas incisões laparoscópicas só, é claro que é melhor para isso. Agora, isso não pode perder a função, né? A gente tem a obrigação de dar para o paciente, devolver ele vivo depois da cirurgia, com uma boa recuperação pós-operatória, com uma boa função orgânica geral e esteticamente bem. Quando é que eu consigo fazer os 4 ao mesmo tempo? É com a vídeo. É porque eu abri mediana, eu tenho que deixar uma sutura nojenta ali também? Também não preciso. Eu opero assim que eu saí da residência há 9 anos. Eu completo esse ano 9 anos de pós-residência. Que eu acabei. Eu nunca fechei com nylon 2.0 na minha vida, nem com 3 eu nunca fechei. Quando a gente só tem nylon, dá pra fazer um ponto bom e geralmente a gente usa ponto absorvível. Tu faz sutura invertida. Sabe, fica uma linha bem discreta, não é porque é mediana que tem que ficar feio. Mas não é tão bom quanto uma incisão tipo um Phanestil e longe de ser uma incisão como as da vídeo, né? Então quando você pode, faz. Quando não dá, faz o melhor que você pode fazer. E o Phanestil dá pra fazer isso aí, né? Ó, o NCCN, que é aquela tabela que a gente coloca para os tumores, para o sarcoma e para os tumores endometriais, o que interessa para a gente é saber se esse tumor, se ele é endometrial, se ele está passando da metade do miométrio, e se é um sarcoma, se ele tem mais que 5 centímetros. Tá? Basicamente é isso. Se eu tive uma cirurgia que ela não foi morcelada, eu tirei o útero inteiro, ele foi tratado oncologicamente com um sarcoma. Um sarcoma é diferente de câncer de endométrio, câncer de colo, ovário. Qual é a cirurgia do câncer do sarcoma, que confunde com mioma? É tirar o útero, simples, nada demais. É a mesma cirurgia. Se você não lesionou o tumor, se não morcelou, se não cortou ele no meio, nada. Se tirou o útero, está feita a cirurgia padrão que era para ser feita para ele. Então basta isso. Se você tem no câncer de endométrio um tumor que ele é menor do que 50% do miométrio de invasão e ele é G1, a cirurgia está feita também, não precisa de mais nada, é só acompanhar o paciente. Se passou disso, eu tenho que reabordar. Eu estou falando assim, eu recebi uma peça, né? Era benigna. Chegou lá, câncer de endométrio. O que eu faço agora? Eu vou olhar a peça e vou dizer, esse tumor está infiltrando mais que 50% do miométrio? Tá. Eu vou ter que reoperar para fazer o que a gente não fez na primeira. Tirar os linfonodos, fazer um linfonodo sentinela, por exemplo. Tá? Que como você perdeu o útero não dá mais, aí tem que fazer linfadenectomia para estudar o linfonodo e ver se não tem doença em outro local. É isso. Se a gente precisa entender que existe a possibilidade de você operar um paciente e vir um câncer, que gira globalmente em 2% isso, aqui eu sei, a gente não tem esse número, mas com certeza é bem maior, que as pessoas acabam escondendo isso.
Tipo, o cara no interior operou e veio um tumor, ele não vai querer nunca na vida dele falar que fez isso. A gente fica às vezes meio sem jeito de expor o colega e não fala. Mas assim, o correto era a gente ter isso aí tudo quantificado. Para dizer assim, ó, no Amazonas, a gente tem uma taxa de 8% dos tumores, das esterectomias que a gente tira, tem câncer lá dentro. E desses 8%, considerando eles 100, né? 80% é câncer de cólon. Pô, a gente tem que ter uma campanha em cima disso para melhorar. E todos vêm do interior. Pô, mais grave ainda, né? Quer dizer que no interior está acontecendo alguma coisa de treinamento que está faltando. Por exemplo, tem que pensar nos possíveis sítios neoplásicos esperados. Eu tenho inesperados. Quem são? Colo pra gente, metástase, tipo um Krukenberg, endométrio e sarcoma. Basicamente é isso, tá? Lembra deles. Então, toda vez que for operar benigno, você não pode fazer uma esterectomia sem o quê? O paciente está sangrando, tá? Você palpa, é palpável uma massa no abdômen. Puta, deve estar com mioma, né? Vamos operar. Opera de cara? Não. Eu preciso, no mínimo, de 2 exames. Quais são? Exame físico, sempre que eu consigo ver o colo, mas não excluo 100%, né? Por causa dos adenocarcinomas. Tem 2 exames que eu preciso complementares. Preventivo, para eu excluir câncer de colo. Preventivo bem feito, né? Com célula glandular, metaplásica e escamosa. Ou, pelo menos, escamosa e glandular, né? Que mais? Oi? E um ultrassom, no mínimo. Se o ultrassom me deu uma suspeita, ressonância, né? Ou uma biópsia com uma esteroscopia e tal, beleza. Você foi com tudo estudado. Eu tô indo lá porque é miomatose. Eu tenho um mioma intramural volumoso, desloca o endométrio e está sangrando. E não está controlando com tratamento clínico. Eu tenho um preventivo normal, eu tenho um ultrassom que tem um endométrio normal e eu tenho um mioma. Tá bem indicada a cirurgia? Tá ok. Vou operar. Vídeo aberta. Depende de você, da estrutura que você tem e da tua formação, lógico, né? Se tu não operar vídeo, vai fazer aberta. Simples. Você operou vídeo, quer morcelar. Aí você vai conversar com a paciente. Riscos e tudo. Quando eu falo do negócio da morcelagem aí, o pessoal já, oi, tchau. É porque assim, olha, eu vou te falar, a gente tem um poder que vocês vão descobrir, é gigantesco o poder que a gente tem em frente ao paciente. Se você tiver uma conversa boa, você souber se expressar, você convence qualquer paciente de qualquer coisa. Então, assim, é muito perigoso isso. Porque tu pode induzir para o que é cômodo para você, mas às vezes é ruim para o paciente. Então, você tem que ter consciência, tipo, eu não faço vídeo. A melhor cirurgia para você é vídeo, mas eu não faço. Se você quiser fazer comigo, vai ser aberta. Porque é o melhor que eu posso dar para você. Agora, pessoalmente. Não, melhor é aberta. Vídeo, ninguém vê nada. Pô, a pessoa entra na internet e vê. Fica ridículo para ti. Então, o conselho que se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Mas se atualiza o tempo todo. Não tem jeito. Porque isso é normal. A gente tem uma coisa chamada ego. Vocês podem fazer junto residência com um cara que foi 1 ano antes de vocês. Vocês vão olhar com um olhar para ele meio de, tipo, tu é abaixo de mim. Então, assim, se você não tirar logo isso da tua vida, tu vai sempre ter um problema. Porque quando tu perceber que um cara é mais novo que você, opera melhor do que você, que ele estuda mais do que você, que ele se atualiza mais do que você, cada vez tu vai retrair mais. Para onde? Tu vai retrair para tua zona de conforto, para aquilo que você faz bem. E aí tu não dá esse passo à frente, né? E é difícil. Eu fiz 5 anos de residência. Tu faz 6 de faculdade, 5 de residência, 11. Fazia cirurgia gigantesca, exentração pélvica, assim, que é a maior cirurgia da pelve, né? Aí tu cai no mercado, vesícula por vídeo, não sei. Porque minha residência de geral foi toda aberta, que eu fiz em 2005, 2007, né? E de 7 a 10 eu fiz onco. Na onco, faca na caveira, né? Barriga aberta e vai. Não teve nada de 0 de vídeo. E eu tive 0 de vídeo na geral. Tipo, tu sai do 0, literalmente. E quando tu vê que tem pessoas que fizeram 2 anos de residência, ó, anos-luz na tua frente, fazendo com que é o grande volume que a gente tem, né? Que é a cirurgia geral. Aí essa hora tu decide, ou tu te fecha no teu mundo e vai fazer onco, ou tu dá um passo atrás e pede para alguém te ajudar, né? Eu tenho que fazer isso, não tem jeito. E quanto mais você demora para isso, por exemplo, hoje, eu estou iniciando minha formação com robótica, não tem como você esperar. Ano que vem quebra a patente do robô. O robô vai ficar o preço de uma torre de vídeo boa hoje que a gente tem. Então é questão de tempo chegar. Se eu ficar esperando, o que vai acontecer? Eu vou ver gente que terminou a residência há 2 anos, operando muito bem robô, e se eu te for orgulhoso ao ponto de não querer dar esse passo, eu vou ficar cada vez para trás. E tu não... Robótica? Tem que fazer o curso fora. Aqui tá abrindo, hoje tem em Barretos, em São Paulo, mas assim, você pode ir em qualquer local que tem robô, já tá cheio de robô no Brasil. A Ceará fez agora, Fortaleza fez a cirurgia 500 agora já. Eles estão bem na frente. Barretos fez a 800, o Einstein tá fazendo já passou de 1000 lá. E aí o meu eu vou fazer no Einstein. Então assim, você tem que estar direto. E a certificação é tão forte que se você passar 6 meses sem fazer uma cirurgia, você perde tudo. Você gasta mais ou menos uns 15 mil reais na certificação. É muita grana. É um livro dessa grossura para estudar.
Você tem que fazer prática, tem que entrar em cirurgia, tem que ter 12 cirurgias, pelo 12 a 20 cirurgias feitas por você, para depois você ir para Texas ou para Colômbia para fazer a certificação, que são os únicos locais que tem ainda, a avaliação, para você voltar depois de todo esse investimento, né? Se tu não estiver operando, não adianta. Então tem que ver o momento certo, assim, para... O que o pessoal faz é levar paciente para operar em São Paulo, né? Tipo, eu sou cadastrado lá no Einstein, por exemplo, eu posso fazer isso. Aí você pode, é uma forma que você pode fazer, mas eu acho a robótica laparoscópica, a grande vantagem dela realmente é para o cirurgião. Tipo, com a robótica eu sei que dá para operar até uns 80, sem estresse. Na laparoscópica não vai não. E na aberta, muito menos. Hoje, para operar aberta, nossa, chega, tu sai quebrado. Tu acostuma na vídeo, é postura, né? Tu tá aqui, ó, desse jeito tu fica em pé, né? Operando. Aberta não, tu vira, te abaixa, contorce todo, puxa, afasta. É bem diferente. E na robótica, tu tá sentado, né? Tá sentado no console e operando. Nada. Aí tem um residente lá que tá segurando as coisas. Então, assim, você dar um passo para estar atualizado é fundamental. Eu tô falando isso porque essa semana eu falei com uma paciente, eu disse, eu faço, eu opero, mas eu não vou morcelar. Se você quiser, eu vou abrir, tá? Então eu vou fazer a cirurgia toda, no final eu vou fazer um funestil e vou tirar. Que tem... não é o mesmo pós-operatório, né? Mas não é a mesma coisa de fazer toda aberta. É bem melhor do que fazer toda aberta. Tem gente que acha, já que vai abrir, faz aberta, então. Eu não vejo vantagem. Mas eu tenho obrigação de falar isso para a paciente. Eu não posso vender para ela que não deixa de morcelarem que se for um câncer, tu tá morta. Não posso falar. Se eu falar isso, é lógico que tu vai aceitar até fazer uma mediana na tua barriga aí. Mas não é o caso. Hoje tem métodos seguros de fazer a morcelagem, com esses endobags, com essas bolsas, né? Então, assim, eu não me sinto à vontade para fazer, eu prefiro fazer desse jeito. Mas você tem que colocar, diz, ó, fique à vontade para procurar outro colega, muita gente que faz, tal. Pronto. Você tem obrigação, você tem que tomar muito cuidado para não jogar as coisas porque é cômodo para ti, né? Ou dentro da tua zona de conforto. O segredo é sair da zona de conforto o tempo todo, viu? Até o dia que tu cansar mesmo e... Mas eu acho que eu vou te falar, eu tenho 39. Eu disse, cara, assim, realmente o pessoal diz que a vida começa aos 40, né? É porque eu tive filho cedo, eu tive filho com 24. Eu vejo isso hoje, meu filho tá com 15, meu mais velho. Então assim, cara, é muito tranquilo, tu acompanha teu filho, tu é amigo dos amigos dele. O cara que tem filho com 35, 40, não faz isso. Por exemplo, eu hoje, meu filho tá no segundo ano, cara, vai pra faculdade daqui a 2 anos, se Deus quiser der tudo certo. Aí é que tu engata de verdade na tua vida profissional. É por isso, né? Agora, quando tu tem filho muito tarde, tu imagina que tu com 40, teus filhos estão com 5, com 6. Tu não consegue te desprender. Tipo agora, pô, eu passei uma semana fazendo um curso, eu consigo me libertar para isso. Se eu tenho um filho de 5 anos, não dá para tu deixar tua mulher com 2 crianças em casa sozinho, ou tu trabalha tanto que tu não tem tempo, né? Essas coisinhas assim. Então, assim, você tá acompanhando as coisas e tá com e hoje a tecnologia faz parte, não tem jeito. Se você tem que estar junto com a tecnologia. Pra gente que está num ambiente que permite. O Brasil, ele tá longe de ser uma Índia no geral, um país muito pobre, né? E está anos-luz de ser os Estados Unidos. E uma China, por exemplo. Anos-luz. Eu nem sei se a gente consegue chegar um dia. Mas você tem cidades que alcançam. O Einstein, por exemplo, você não tem. Nos Estados Unidos tem poucos hospitais que são do nível do Einstein, assim. Na Europa, você conta no dedo o hospital que é igual a ele. Então, assim, a gente tem essa discrepância no Brasil, né? Aí tu vai para o interior, nem sonha que tu vai ter um vídeo ali. Apesar que é possível daqui a um tempo. Mas, assim, não é prático, né? Se falta gás, imagina que não vai faltar... CO2 para insuflar o abdômen, né? Então assim, você tem que ter pé no chão. Não adianta eu fazer vídeo se eu não sei fazer aberta. Porque um dia vai dar um problema, você tem que abrir. Então você tem que ter uma formação de aberta grande e depois você passa para vídeo ou para robótica, né? Porque um dia você pode precisar abrir também. E aí nessa história da morcelagem, você tem que defender aquilo que é seu princípio, né? Mas você tem que deixar aberto para o paciente. E no final das contas hoje, tudo que interessa é a tua conversa com o paciente. Tá? Porque você tem várias opções. Aquele médico que chega, ó, é assim, acabou. Não existe mais. Com câncer a gente faz isso o tempo todo. Você quer ser mãe? Quero. A gente tem uma opção, tem alguns riscos. Você quer pagar para arriscar com isso aí? Ah, quero. Beleza, a gente faz isso. Ah, não quero. A gente vai seguir nesse caminho, né? Então as coisas funcionam assim. Eu acho, isso não é meu dia a dia, né? Mas o tratamento clínico, para quem for fazer clínica, por exemplo, é a mesma coisa. A abordagem no paciente diabético, por exemplo, é dificílima, né? Como é que você vai convencer um paciente que é acostumado a comer farinha todo dia, que come ovo de manhã com cuscuz, com tapioca todo dia, com farinha de tapioca,
que dá um pratão no almoço, que não come nada à tarde, come outro pratão no jantar, né? Que é sedentário. Como é que você traz esse paciente para lá, para cardio, para endócrino, né? Não é fácil, não. O estadiamento que a gente já conversou, né? Ele tem que ser feito antes, mas se você não tiver o diagnóstico antes, você pode fazer depois também, tá? E acompanhar. E o segmento oncológico adequado. Se a gente quiser melhorar resultados oncológicos na nossa região, só tem um jeito. Exame físico bem feito, estadiamento bem feito, tá? Eu acho que deu para passar a mensagem para vocês aí nesses dias. É muito curto o período que a gente passa, né? Mas assim, se você tiver câncer de colo bem definido na cabeça de vocês vão errar pouco. Se vocês tiverem com endométrio e ovário nesse contexto que eu falei aqui para vocês hoje, vocês vão errar muito pouco também. Ovário é o mais difícil. Porque ovário vai chegar uma menina de 15 anos com um cisto com uma vegetação dentro dele. E aí? Quer dizer, eu vou arrancar o ovário de uma menina de 15 anos? Ou vou deixar um tumor lá? O que eu faço? É difícil. Aí você tem que mandar para o especialista isso, para triar esse tipo de coisa. Com câncer de ovário. Ele é mais frequente, disparado, tá? Entre eles, né? Não é o mais comum de todos, mas assim, se eu pegar uma massa no ovário, o que é mais provável que ele seja? O câncer de ovário. Ou nada. Na verdade, o mais fácil é ser nada. É ser benigno, né? A idade de vocês, por exemplo, é teratoma, que é benigno. Aqueles tumores que tem pelo, que tem cartilagem, dente, te opera direto. Quase sempre. E não precisa nem tirar o ovário, tu tira só o teratoma. Você resseca e preserva o ovário. Então, se um dia vocês tiverem um beta positivo, calma, nem sempre é gravidez, pode ser um tumor de ovário. Às vezes é mais tranquilo. Pelo menos você opera e tá resolvido. Aí a gravidez, a casa cai, né? Não, você já tem condição de garantir um filho. Pô, pelo amor de Deus, né? Qual a idade de vocês? Mulher odeia, né? Mas tudo bem. Desculpa, tá? Ó, a idade de vocês, por exemplo, é sério, né? O normal não, né? Não é normal, o comum, né? É que já tenha 2 filhos aqui na nossa população, mais ou menos. Mas vocês, como eu falei do outro lado, vocês já são de uma geração e do nível cultural, social e tal, que é mais moderno, né? Nutella, né? Mas assim, é normal que tenha mais tarde, né? Isso é comum. Então, assim, se a gente suspeita para isso e pensa nas possibilidades, ó, ultrassom transvaginal no exame ginecológico rotineiro, um bom exame físico com preventivo bem feito, cara, a chance de passar batido passa alguma coisa. Câncer de canal endocervical, um pólipo endometrial pode passar batido. Mas assim, procurar fazer no local bom e com um médico que te acompanhe e te conheça há muito tempo, nossa, é o que a gente deve buscar pra gente como médico, né? É você procurar ali, é sempre buscar acompanhar o teu paciente. Eu não sei se vocês gostam disso. A medicina é tão boa assim, que assim, dizem que para entrar é um funil, para sair é um leque, né? Porque tu demora muito para entrar e quando sai tu tem muita opção. É gigantesco, né? O mundo. Nos Estados Unidos eu tava lá agora, cara, eu falei com um taxista, o cara quase pira, o cara do Uber lá quase pira, né? A universidade gigantesca, tal, ele tava falando com ele, aí ele disse, eu disse, é pública, né? Ele disse, é pública, mas a gente paga muito. Os caras gastam em média $300 mil para se formar. Assim, é muita grana, cara. Então assim, a criança nasceu, aí é outro motivo para o cara não ter muito filho, né? Nasceu, ele vai juntar toda a força dele para guardar dinheiro para esse loan que eles chamam lá, que são os empréstimos que eles fazem, né? Eles tentam diminuir dando uma grana, o cara faz a faculdade com empréstimo a juros bem altos e quando ele se forma, ele vai passar a vida toda pagando. Isso aí. Até ele conseguir pagar. Então assim, para quem não consegue um emprego bom. Por isso que os caras lutam para entrar no top 10. Tipo, o cara que faz direito em Harvard, ele está nos 10 maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos. Se ele for os primeiros lugares da sala, né? Da turma dele. Então, assim, o cara paga em um mês, ele paga tudo, na hora que ele sair. Agora, se for para uma universidade ruim, ele não vai dar conta, não. Ou ele vai virar atleta, né? Pra jogar, porque lá tem muito esporte. Cara, eu tava lá agora, tá na reta final do beisebol. Cara, é absurdo. Tu pega um clássico brasileiro, tu não joga aquilo tudo de gente. E era meião, assim, de campeonato. Tipo, vai entrar no playoff ainda, né? Tipo, não é aquele jogo de lotado, acho que era umas 80 mil pessoas fácil tinha lá no estádio. Gigantesco, assim. E caro. Era a média de 40 a 100 dólares, assim, entrada. Então, tu multiplica ali, sei lá, vamos jogar pra baixo, 40 dólares, 80 mil pessoas. Vê a grana que entra. E outra coisa, todo mundo tem cadeira, todo mundo compra material oficial, né? Então, é muita grana. E é beisebol, é futebol americano, NBA, né? Basquete e tal. O futebol nosso tá crescendo demais lá também. É tudo investido. Então os caras têm muita entrada. A gente aqui é só uma, né? Futebol. É muito mais fácil tu ser um ótimo médico do que ser um grande jogador de futebol, né? No Brasil. Muito mais fácil. Tu vai estudar muito no colégio, tu gasta muito com o colégio.
Você consegue entrar, essa entrada de cota que tem aqui, pô, pelo amor de Deus. Isso é um pato, não tem lugar nenhum do mundo um negócio desse. Não é? Tem gente que tem nota muito pior do que gente, né? Tem gente que passa com nota pior do que pessoas que não entraram, né? Então esse tipo de coisa, a entrada do PSC, do CIS e tal, que são mais fáceis. Então assim, é uma chance que a gente tem de você fazer uma boa faculdade aqui. Essa pessoa não pode se menosprezar aqui não, viu? Vou te falar. A gente se menospreza como brasileiro e como nortista mais ainda. Não precisa se menosprezar não. Você faz uma boa faculdade aqui e você procura um local para fazer uma ótima residência. Que no final das contas, se você tiver feito uma faculdade ruim, a tua residência começa ruim. Mas tu consegue aparar algumas coisas. Se tu tiver feito uma faculdade boa, tu vai fazer uma ótima residência. Pode contar. Se tu tiver hábito de estudar e tu cai num local que tem um volume cirúrgico, por exemplo, bom, ou locais com uma preceptoria boa assim de residência, cara, você consegue ir muito longe. Mesmo. A taxa de gente que passa em São Paulo daqui, nossa, da UFAM, a Newton Lins eu não sei, mas da UFAM e da UEA é muito alta. A minha turma tem, eu acho que uns 80% tem especialidade da minha turma. Assim, eu acho que é a regra, eu vejo assim, porque a gente pega, vai seguindo em rede social o pessoal, né? A gente vê sempre tem alguém. Eu tava lá no curso agora, tinha um cara lá que é um curso que uma gineco tava fazendo, eu conversei com o marido dela lá, que ele é neuro. O neuro dava plantão no CT e tem 2 caras daqui de Manaus dando plantão lá com ele. Que fica lá no Einstein. Um cara que fez, que é o Roger, mas ele fez o FAM e o Daniel fez aqui. Daniel Rocha. Tá lá que ele faz residência de terapia intensiva lá no Einstein. É assim, super comum. Super comum. Então assim, não é nada do outro mundo passar lá. Não. A gente tem uma formação boa que eu vejo que sai. Aí depende da cabeça de cada um, né? De seguir isso aí depois. Tá bem, pessoal? Acho que quinta-feira a gente faz o encontro lá do 7 horas. É de 7 às 8, tá? Tente chegar cedo. Eu vou apresentar o que a gente fez lá no curso, que a gente pediram pra gente apresentar. E é sobre, deem uma lida, se vocês puderem, que é legal para tirar sobre, tipo, bexiga neurogênica. Doença, inervação retroperitoneal da pelve, tá? Estuda de L4 até S5 e os plexo parasimpático e simpático. É um negócio legal que a gente estuda pouco isso na faculdade, não sei se vocês pegam, mas a gente não estuda e a gente pega de uma forma prática. Assim, a utilização realmente disso, como é que a gente aborda isso aí? Eu vou esperar aqui com eles. Oi, pessoal. Estão ouvindo bem aí? Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem mandar por aí, fique à vontade. A gente trabalha com uma inervação nisso aí que a gente não é acostumado a pegar não, viu? Olha que eu opero muita pelve, eu opero bastante coisa que a gente não opera, que é a parte de inervação. Mas essa área que a gente viu lá no curso... A torre de vídeo, cara, que a gente não vê por aí. 14, uma sala com 14, tem uma sala só de treinamento. Tu entra, o primeiro subsolo é só de microscopia. Cara, cheio de microscópio. Assim, pra microcirurgia, né? Aí tu passa pra outra sala de treinamento cirúrgico. 14 torres de vídeo, assim, top. 4K, imagem tridimensional também e tal. Material de primeira. 14, agora ali sabe fazer grana, viu? O cadáver aqui, ó. Corta aqui acima do diafragma e corta na coxa. Que é vídeo, né? Precisa insuflar. Aí tu não pode ter a cavidade aberta. A gente faz cirurgia por vídeo. Aí os cadáveres são congelados. Então, assim, perfeito, normal. Normal. Até sangue, pra você ter uma ideia. Como é. Agora, ombro tá num outro local, tórax tá no outro, pescoço tá no outro curso, né? Cabeça tá em outro. Impressionante. Os materiais que eles... E lá eles pagam, né? O cara paga em vida pra doar o cadáver. Essas coisas que às vezes é coisa religiosa, né? Coisa... O cara, tô sem grana. O que quero fazer? $12.000. Você recebe, teu cadáver tá doado para a universidade. Aí quando você morre, teu corpo vai para a universidade. Só que tem coisa que não dá certo. Sabe aqueles scooters, aqueles patinetes elétricos que tem em São Paulo agora? É pro cara andar na rua, né? Lá nos Estados Unidos é assim, tu tá na rua, aí tu usa o aplicativo do Uber, tu conecta, tu paga por tempo que você fica. E tu entra nele e vai embora, pra onde tu quiser. Porque lá tem ciclovia pra todo lugar, né? Ah, não quero mais, já acabou, desliga e larga o patinete lá. Pra quê? De quê? Ah, não, eu acho que eles fazem toda uma avaliação, é pessoa sadia. Porque não adianta tu ter um tumor lá no...
com carcinomatose, por exemplo, e vai usar uma cirurgia, está inutilizado o cadáver, porque não serve, né? Lá tem poucos mendigos, né? Não, tem muito. Tem muito? Tem. Lá na área que eu estava tinha bastante. Não, mas depende da região. Aqui eu entendi que o recurso que a gente usa aqui são os mendigos, né? Tem que ser indigente, porque ninguém reclamou o corpo, aí você pode, de forma legal, né? Libera, só que fica informal, fica aquele cadáver ruim, duro, né? Aquilo é impossível você fazer um treinamento cirúrgico ali, não tem jeito. Lá eles pararam de receber. Eu estou falando assim que é cultural, ó. Por exemplo, esse negócio lá, o São Paulo tentou usar esses patinetes lá, já quebraram o GPS, roubaram o patinete, o pessoal tá tendo acidente na rua, não consegue, cara. Então lá, imagina tu, 12 mil vendo o meu corpo, tu pega o 12 mil, some do mapa, o cara pega. Tem jeito, é ruim esse negócio. Então é muito cultural. Lá eles conseguem fazer isso. Então o cara usa o corpo todo. Quando eles acabaram de usar todo o corpo, eles devolvem, eles incineram lá, né? Cremam, né? Faz cremação e devolve as cinzas para a família. E depois? Não, esses treinamentos não são para tumores, são treinamentos para treinamento cirúrgico. Tem que ser em anatomia normal. Não dá para você operar em anatomia distorcida. Você tem que aprender o básico, né? O normal. Aí dentro da normalidade você começa a trabalhar depois com as... Esse curso não é para quem... Tá. Obrigado, pessoal. Mas qualquer dúvida podem colocar aí também, viu? Esse curso não dá para você... não opera o vídeo, vou lá fazer. Tu vai rasgar uma grana pesadaça mesmo. Sim. Você tem que estar operando muito já e você quer dar um passo a mais para outra... É os cursos que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem uns cursos que, cara, são meio enganação, assim. Tu não vai aprender a operar vídeo. Acabei minha residência, nunca operei vídeo. Vou fazer um curso lá em Brasília de vídeo que eu vou ficar 3 dias em imersão. Tu não vai sair operando de lá. Não adianta. Tem que fazer no passo a passo. As residências hoje, graças a Deus, estão melhorando, estão passando cada vez mais, né? Tipo, hoje o pessoal já sai operando vídeo. Básica, mas sai. E lá depois você vai desenvolvendo, né? Aí depende disso aí. Alguma pergunta aí, pessoal? Mais? Uma pergunta. Fala. Quando mata, por exemplo. É o tempo de espera ou são a falha do tratamento ou o próprio engajamento do paciente? Tá perguntando sobre o que mata no câncer. Assim, depende do país, né? Tu pega um país que tem uma medicina pública boa, primária, tipo Canadá, por exemplo. O cara vai morrer pela doença que progrediu mesmo. Ele não vai ter problema com isso, não. Bem difícil. Essa realidade que a gente vive aqui é de má formação médica e má formação do sistema. Viu? Você não suspeitar de um câncer de colo, cara, é um negócio assim... Lembra que eu falei semana retrasada para vocês? Da paciente que estava 6 meses rodando com um ginecologista, usando anticoncepcional para parar de sangrar, e não fez um exame físico, e era um câncer de colo avançado. Perder 6 meses da vida de uma mulher que está pagando e procurando atendimento, cara, é criminoso um negócio desse. Eu costumo falar que o dia que o processo entrar de verdade aqui, melhora a medicina, infelizmente. Nada melhor que concorrência para melhorar as coisas. Ou tu sabe que o cara parou de te procurar porque tu é ruim, e o outro cara é melhor, aí te estimula a melhorar para esse paciente voltar para você. Ou se você souber que tu vai ser processado se tu fizer besteira, pode ter certeza que tu não vai ficar chutando para cima, não. Tu não vai te arriscar a fazer besteira. Pode ter certeza absoluta disso. Quem move o mundo, cara, é dinheiro, infelizmente, não tem jeito. As coisas são movidas assim. Você não precisa mover tua vida por dinheiro. Eu acho isso muito errado. Eu vou levantar hoje que eu preciso hoje juntar tanto. Então, para eu juntar tanto hoje, eu tenho que atender 60 pacientes a R$20. Aí eu vou lá para a Zona Leste, 60 pacientes só de manhã, porque à tarde eu tenho outro local para ir. É lógico que tu vai fazer besteira. Que foi esse caso que a gente comentou lá na outra semana. Eu disse, não tem como dar certo um negócio desse. Agora tu tem que te valorizar como profissional. E a gente não se valoriza. Aí tu vai deixar teu carro para consertar, deixa o meu agora, antes de eu viajar. Foi R$600 de mão de obra, cara. Cara, tava pronto, de um dia pro outro tava pronto. A hora é muito melhor do que a nossa, ó, do mecânico. Não estou desmerecendo, toda a profissão eu acho, sabe, fundamental, mas eu acho assim, um grau de investimento que a gente faz é um grau de investimento muito alto. Se você se conforma com esse tipo de situação, não é questão do dinheiro, é que você, cara, tu tem conta para pagar final do mês, não tem jeito. Né? Tu tem filho, tu tem família, tu tem aluguel, tu tem teu carro,
No final do mês, tu não pode estar ganhando 1.000 e estar com uma dívida de 5.000 para pagar. Tu vai dar um jeito de chegar nesses 5.000, porque tu não quer te endividar. E daí tu vai começar a ver que, como tu tem uma formação ruim, tu vai precisar fazer isso. Para um posto de saúde aí, que tem uma clínica dessa que atende a R$20 a consulta, e tu precisa gerar tanto naquele dia, tu vai atender igual um louco lá. E é impossível tu sentar para fazer um toque vaginal e um exame especular de uma paciente, cara. Então é a gente que gera isso. Então, assim, o melhor investimento que vocês fazem é não trabalhar de cara, se vocês puderem. Acaba e vai fazer alguma especialização. Não estou te falando de fazer que nem eu 5 anos de residência não, sabe? Foi uma opção minha, eu sou muito feliz com o que eu faço assim, mas... eu quero fazer uma ultrassonografia. Cara, faz um curso menor, trabalha com ultrassom, investe, sabe? Faz tua clínica legal, faz com calma, com qualidade. Todo ano vai para um curso para atualizar. Gruda em gente boa para você aprendendo mais, tal. Fica ligado à universidade. Tu ajeita a tua vida e vai. Eu não gosto de conversar com gente. Eu prefiro ir para um pronto-socorro e passar o dia operando e pronto. Faz cirurgia geral e vai dar plantão em pronto-socorro, sabe? Não quero fazer letiva, não quero ter consultório. Eu acho que isso não é problema. Eu acho que isso não é médico, mas assim, que não gosta de falar com as pessoas, sabe? Mas assim, a medicina caminhou nesse sentido. Pelo menos você encontra aquilo que te agrada, que te dá retorno e que você não faz não traz problema para ninguém, né? Eu acho que com oncologia a gente sofre muito com isso, cara. A gente sofre porque é muito diagnóstico ruim, é muita gente, cara, que poderia ter suspeitado. Não pode a pessoa estar com diarreia há 1 ano e nunca foi feito um toque nesse paciente. E o paciente tem 5 tratamentos para verminose e ninguém suspeita de nada. Será que ela trata para MEPA, pega de novo? Trata, pega. É assim, será? Será que não dá para suspeitar e fazer um toque, pedir uma colono, uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? Para ver se tem um tumor colo retal. Entendeu? A nossa aqui com esse monte de câncer de colo do útero, não é possível que a pessoa não pense em câncer de colo, né? Então assim, é padrão, não tem jeito isso aí não. Então você tem que realmente pensar na tua epidemiologia, em cima da tua epidemiologia, fazer o melhor que você pode ali. Se você conseguir, mas isso agora todo mundo acha fácil, eu quero ver daqui a 10 anos que está todo mundo fazendo. Né? Vocês guardarem assim, guarda aí, 2029 aí, vocês vão estar no auge de vocês, né? Pós-faculdade, pós-residência e já no mercado, assim. Vocês têm que estar se perguntando se vocês estão fazendo bem feito isso mesmo. Eu vejo assim, a maioria não faz não. Cara, é bem ruim mesmo. Tipo, trata paciente como se fosse o paciente. Aqui em Manaus tem essa realidade. A gente pensa que a gente é tão importante que o paciente precisa da gente. O cara tem que entender cedo que é a gente que precisa do paciente. A gente está oferecendo um serviço para ele, né? Que ele está pagando por isso. Não me vem dizer que eu estou no público que não recebe, que você recebe no público, não é? Alguém trabalha de graça? Não. Então, se você trabalha de graça, voluntariado 100%, até vá lá. Eu tenho um amigo meu que mudou, o cara eu conheci agora lá. Ele mudou para Cincinnati, que a mulher dele foi transferida, multinacional. Ele é médico, não consegue trabalhar. O visto dele lá nos Estados Unidos ele pode, se ele fizer um fellow, ele tem que se inscrever, fazer os steps para validar o diploma. Ele disse, eu quero ficar de graça aqui. Não fica. O seu visto não permite. Mas eu só queria olhar. Não pode. Não tem jeito. Então, acabou. Não tem. Aqui, tu chega em qualquer porta. Eu posso acompanhar aí? Pode, entra aí. Não é assim? São realidades diferentes, cara. Eles estão anos-luz na nossa frente. Não tem jeito. Mas a gente não tá lá no fundo do poço, não, cara. A gente faz muita coisa boa aqui. Então, assim, se a gente... Esse que eu falei pra vocês antes, assim... tenta fazer, escolhe uma coisa pra fazer e faz bem feita, sabe? Eu acho que na faculdade, se você conseguir eliminando aquilo que você não gosta, tá ótimo. Tipo, eu já sabia que pediatria, oftalmo, ortopedia, otorrino, eu já sabia que eu não ia querer nunca um negócio desse. Nunca. Demais. Então, assim, tu vai achando aquilo que você se encaixa. A medicina é muito legal, né? O que você faz, tu acaba gostando, assim. Eu acho, escolhe uma coisa que seja boa pra ti. Cada um tem uma vida, né? Tu tá com, qual idade você falou? 40, ó, tu tá com 40 anos, é outra coisa. Você tá com 22, é outra coisa. Não tem jeito. Você provavelmente termina a faculdade projetando outras coisas na tua vida. Quem é mais novo, projeta outras. Não tem jeito. Então, assim, você vai, quem tem filho tem um tipo de projeção, quem é casado tem outro. Então, você tem que pensar nisso tudo aí. Eu acho que a gente tem muita opção. E aí, em Manaus, a gente está crescendo cada vez mais. Hoje, a gente tem muita especialidade aqui, sabe, que dá para fazer. A minha eu fiz toda aqui em Manaus, toda, 100%. Assim, eu não me vejo tão ruim, tão distante de tanta gente que fez fora, sabe? E assim, mas a gente sabe que tem centros assim que são excepcionais, que te permite crescer muito mais também. Aí depende da tive vida, né? Eu tive filho na faculdade. Então assim, eu nunca passou na minha cabeça sair daqui.
Mas talvez se eu não tivesse, talvez eu tivesse pensado nisso. Talvez hoje tivesse para um local que tivesse sido até pior do que eu fiz aqui, sabe? A gente menospreza, não é assim não. Eu acho que se você procura... Hoje está muito globalizado, cara. Tu pega teu computador, você acessa o que você quiser, né? O EA te dá acesso a tudo aqui. Se você tiver paciência e direcionar para estudar, você consegue fazer isso aí muito bem. E aí você diminui esses números que você falou aí, né? A gente consegue reduzir muito para câncer. Problema hoje, não tenho dúvida nenhuma, câncer de colo hoje aqui é problema de saúde pública. É um acesso ruim do paciente, e quando acessa tem médico mal treinado, enfermeira mal treinada, né? É exame mal feito. É por isso que tem esse bolo todo aí. Até mais, pessoal. Obrigado aí, viu?